Olá, gente, tudo bem? É, eu me chamo Beatriz Cassimiro Leandro, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Pediatria do Agreste e estou aqui acompanhada de Leonardo, nosso coordenador científico. Se Oi, apresenta. pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que temos até hoje, sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, temporalmente associada ao Covid-19. Então, nós vamos nos organizar, né? Primeiro apresentando um caso clínico que a gente vai encerrar com ele no final. Vamos trazer uma introdução breve sobre os principais pontos de epidemiologia e fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Pois bem, nós temos aqui, né, a história de uma menina de 6 anos, né, que estava previamente ígida e queixava-se de dor de garganta, febre, redução da ingestão oral, 6 dias antes da internação. No terceiro dia, ela teve um episódio de síncope, por isso foi levada ao pronto-socorro. E o teste rápido de streptococo nasofaríngeo do grupo A foi positivo, então ela iniciou a terapia com amoxicilina e recebeu alta. No sexto dia do evento, ela apresentou erupção maculopapular blancável em todas as extremidades, com dificuldade respiratória aumentada e com febres persistentes. Apresentava-se também hipotensa, né, com pressão arterial de 70 por 40 milímetros de mercúrio e por isso voltou ao pronto-socorro. No pronto-socorro, ela fez raio-x de tórax e mostrou uma silhueta cardíaca proeminente, com campos pulmonares claros. Na ultrassom cardíaca, ela revelou uma função ventricular esquerda levemente diminuída. Iniciou a vancomicina e clindamicina e ceftriaxona. Então, a paciente foi transferida para a unidade de terapia intensiva pediátrica. E aí eu já deixo vocês com alguns questionamentos, né? O que fez com que essa paciente tivesse essa piora, quais são as hipóteses diagnósticas, qual é a fisiopatologia envolvida e qual seria a melhor abordagem, né, que a gente poderia fazer essa paciente. Vamos prosseguir. Voltando, né, para a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, temporalmente associada ao COVID, é importante a gente lembrar um pouquinho, né, da faixa temporal, né, da cronologia dos fatos, porque acabou pegando a comunidade científica despreparada, porque no epicentro, né, onde iniciou, na China, Japão, que tiveram muitos casos, não apresentou, as crianças não apresentaram a síndrome inflamatória multissistêmica. E aí, essas manifestações foram surgir, né, quando foi chegando ao Ocidente, mais na Europa, e principalmente, né, nos Estados Unidos, Reino Unido, onde foram lugares principais onde fizeram a definição da doença. Então, na epidemiologia, nós temos a incidência, né, de infecção por SARS-CoV-2 em pessoas menores de 21 anos, de 322 a cada 100 mil habitantes, né, no mundo geral. E de SIMP, né, nós temos de 2 a cada 100 mil. E a gente, como eu estava falando um pouco, a população que mais foi afetada, que tinha maior risco de incidência, era a população negra, né, de 25 a 45% maior chance, e hispânica, de 30 a 40%. Né, as crianças mais afetadas eram justamente entre essas de 8 e 11 anos, né, os escolares, e 70% estavam previamente saudáveis. Então, nós temos, né, aqui no Brasil, 319 casos de SIMP e 23 óbitos, né? E desses, né, 56,5%, essas crianças estavam na faixa etária de 0 a 4 anos. E no Brasil, a gente também apresentou uma incidência um pouco maior no sexo masculino. No mapa aqui retirado do boletim epidemiológico disponibilizado pelo Ministério da Saúde, nós temos as regiões mais acometidas. Então, nós temos uma incidência muito elevada, né, no Ceará, né, em São Paulo, Rio de Janeiro,
Nós temos também o Pará e Distrito Federal, também com certa preeminência, e outros estados, como propriamente Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e Minas Gerais, né? Lugares onde também tiveram essa incidência significante. Então, pessoal, falando um pouco de fisiopatologia, a gente sabe que, como o Bia disse, esse acometimento, né, a MISC, foi uma doença que foi detectada a partir dos casos de Covid, teve uma relação temporal com os casos de Covid-19. Portanto, é de se esperar que ainda não existe muitos estudos que comprovem verdadeiramente a real origem fisiopatológica, como o processo patológico dessa síndrome se dá no paciente que foi vítima dela. Então, a primeira coisa que a gente tem que ressaltar sobre a fisiopatologia é que ela é pouco esclarecida ainda. Porém, ainda existem algumas hipóteses que foram postuladas a partir das séries de casos que foram feitas principalmente, né, no Reino Unido e nos Estados Unidos, como o Bia ressaltou. A primeira hipótese que a gente tem que ressaltar aqui para vocês é que provavelmente esses indivíduos teriam uma resposta imune anormal ao vírus. Quais são os achados que apoiam essa hipótese? Primeiro, alguns pesquisadores viram que algumas séries de pacientes que fizeram sequenciamento viral, ou seja, os pacientes que estavam infectados com Covid foi feito sequenciamento viral, e viram, em comparação àqueles que não tiveram a síndrome, que não existiam diferenças no genoma do vírus propriamente dito, ou seja, provavelmente não é o vírus que causa essa resposta exacerbada nesses pacientes, provavelmente é algo inerente ao hospedeiro. E uma coisa interessante que eles também acharam na série de casos é que, primeiro, a maioria dos pacientes eram infectados com Covid-19, mas um achado interessante, menos da metade, ou praticamente no máximo a metade, tinha PCR positivo. Ou seja, menos da metade dos pacientes estavam com viremia naquele momento. A maioria da sorologia positiva era IgG, certo? Era anticorpo IgG, indicando que o paciente já teve uma infecção de Covid e posteriormente desenvolveu essa reação, essa síndrome inflamatória sistêmica. Ou seja, provavelmente trata-se de uma reação pós-infecção. O indivíduo possui alguma predisposição genética que faz com que o sistema imune dele reaja exacerbadamente contra aquele vírus, não é? E outra coisa que a gente tem que salientar aqui, a gente sabe, vocês devem conhecer, que os casos graves de Covid-19 em pacientes adultos é responsável por um estado hiperinflamatório também. Mas qual seria a diferença, então, desse estado hiperinflamatório de adultos para as crianças? Seria justamente no perfil imunofenotípico. O que é isso? Que nas respostas inflamatórias aos agudos, como está aqui na imagem, predomina um perfil de citocinas específico. Por exemplo, interleucina 2, interleucina 2R, interleucina 6, são as principais, e essas outras que vocês estão vendo aí na imagem. Essas interleucinas provocam uma hiperinflamação, né, com recrutamento de neutrófilos, com outras células inflamatórias, macrófagos também, e causam inflamação, tanto um estado pró-inflamatório como um estado pró-trombótico. Por isso que a gente tem muito distúrbio de coagulação em pacientes com Covid. Qual a diferença para essas reações mais graves de adultos para a síndrome inflamatória multissistêmica em crianças? Nas crianças, o perfil de citocinas é diferente. Por exemplo, a gente vai ver que a MISC é muito parecida com o espectro da doença de Kawasaki. Porém, até nisso, na fisiopatologia das duas, o perfil de citocinas muda. Por exemplo, uma citocina que é muito comum na de Kawasaki é a IL-17R, que não está tão presente nos pacientes com MISC, como foi evidenciado em um estudo recente de análise de citocinas nesses pacientes. Então, pessoal, sobre os sintomas, como esses pacientes têm um acometimento sistêmico, é de se esperar que eles venham com baixo estado geral, né, com acometimento de múltiplos sistemas e órgãos. Nós temos que destacar aqui, dentro de todos esses sistemas que vocês estão vendo aqui, principalmente o acometimento cardiovascular, certo? E o respiratório. E o gastrointestinal, porque apesar do acometimento gastrointestinal não ser tão grave quanto o acometimento cardíaco e respiratório, a maioria dos pacientes vão apresentá-lo de uma maneira mais expressiva. É importante salientar até algo curioso, que alguns pacientes, na série de casos, foram até submetidos à laparotomia exploradora por causa de alguns quadros gastrointestinais que simulavam apendicite. E quando abriu o paciente, a laparotomia era branca, não tinha nenhum achado, e aí provavelmente tratava-se desse quadro gastrointestinal exacerbado provocado pela síndrome.
E, sem dúvidas, o principal fator que a gente deve prestar atenção e o mais responsável, né, pela mortalidade desses pacientes é justamente o acometimento cardiovascular, principalmente disfunção miocárdica. Né? A maioria dos pacientes, como a gente vai ver aqui no próximo slide, vai ter uma disfunção de ventrículo esquerdo, alguns vão ter algum grau de miocardite, ou seja, alguns pacientes, poucos pacientes que morreram, foram vistos infiltrados inflamatórios no tecido cardíaco, certo? Alguns graus de pericardite, a maioria dela é assintomática, né? E aneurisma coronariano, a gente sabe que a aneurisma também faz parte do espectro de Kawasaki, porém, nesses pacientes, pequena parte deles, as séries variam de 15% a 20% dos pacientes tiveram aneurisma, ou seja, não é tão pronunciado como na de Kawasaki. E também o choque que costuma descompensar esse paciente, né, piorando a disfunção de órgãos. O choque também pode levar à insuficiência renal, né, com componente pré-renal, e o acomete respiratório pela própria inflamação. A maioria desses pacientes precisam de cuidado intensivo e de ventilação mecânica, certo? Outro aspecto que aqui pode chamar muita atenção no exame físico é justamente o exame mucocutâneo, né, o exame dermatológico. A gente vai ter nesse paciente uma descamação de extremidades, né, eritema palmo-plantar, principalmente, pode ter também limfambroesa, fissura de lábios, ou seja, conjuntivite, e vocês devem pensar que justamente é um padrão dermatológico muito parecido com a síndrome de Kawasaki. Por isso que no começo os pacientes falavam, os pesquisadores se referiam a síndrome Kawasaki-like, né? Mas agora a gente sabe que a síndrome inflamatória multissistêmica já tem o seu próprio nome pelas suas peculiaridades. E como eu falei também, a própria inflamação vai causar distúrbios hematológicos também. Apesar da plaquetopenia, como essa reação dá um estado de hipercoagulabilidade, esses pacientes vão ter tendência a trombose também. Ou seja, o paciente pode apresentar trombose venosa profunda, embolia pulmonar e outros achados trombóticos também. E justamente, além da trombose, desse estado de hipercoagulabilidade piorar, a gente vai ter a disfunção miocárdica que vai poder criar trombo, né, no ventrículo esquerdo, justamente pela deficiência do ventrículo. Esse trombo pode embolizar para outras regiões corporais. E lembrando também, outro achado importante é a febre persistente. Esses pacientes costumam passar semanas com febre, sabe? Muitos dias com febre mesmo. Então, basicamente é isso. Os acometimentos neurológicos não são tão pronunciados e não chamam muita atenção no exame físico. Então, pessoal, essa foi uma das maiores séries que a gente teve nos Estados Unidos. Né? Foi um estudo de vigilância epidemiológica que pesquisou vários dados registrados em vários centros de saúde pediátricos. E aí o N total desse paciente foi 186. Como vocês podem ver nesse primeiro gráfico à esquerda, no topo, a gente vai ver que o acometimento cardiovascular é expressivo nos pacientes. No eixo horizontal, a gente vai ter qual foi o acometimento, e no eixo vertical, a gente vai ter a porcentagem dos pacientes acometidos. Então, praticamente 80%, ou seja, a maioria dos pacientes teve algum acometimento cardiovascular. Quais são os principais? Elevação das enzimas cardíacas, principalmente troponina. Elevação do BNP também, com níveis muito altos. A maioria dos pacientes tinha algum achado na ecocardiografia, como redução de fração de ejeção do ventrículo esquerdo, algum sinal de disfunção ventricular esquerda. Como eu disse também, alguns pacientes tinham pericardite, mas a maioria só é evidenciada em exames complementares, não pronunciado no exame físico. A redução de fração de ejeção, como eu disse, e outros achados também importantes, como arritmias e outros achados. Enfim, em outros acometimentos não cardiovasculares, a gente pode destacar o que a gente já destacou, né? Não vou me prolongar muito nessa parte, que é o acometimento do trato gastrointestinal, o acometimento hematológico e o acometimento da pele, são os principais, o respiratório. São esses 4 primeiros aí. Os outros são menos pronunciados e são justamente os que podem piorar o caso, né? Um paciente que já está muito descompensado pode desenvolver insuficiência renal. E aqui, esse último gráfico da direita só foi para ilustrar o que Bia já falou, que eu já falei. A linha amarela, ela reflete os casos de COVID na região estudada, e a linha vermelha refere justamente os casos de síndrome inflamatória multissistêmica, né, pediátrica. Ou seja, a gente pode perceber que esses casos aconteceram depois do pico dos testes positivos de COVID, o que ainda aumenta ainda mais a nossa hipótese de que é uma relação pós-infecciosa que depende muito mais do hospedeiro. Correto? E aqui foi só um
um caso também, uma série de casos que teve. Esses nomes em vermelho são aqueles que fazem parte também do espectro da doença de Kawasaki, ou seja, os achados conjuntivite, né, fissura de lábios, eritema bucofaríngeo, dilatação de coronária. Veja como é menor a porcentagem desses pacientes, 17%. Pericardite também é pouca, e o rash já é um pouco mais expressivo, 57% desses pacientes. Aí nessa foto à direita vocês podem ver o eritema maculopapular em uma criança. Um padrão palmo plantar, enfim. Pode passar? Pode sim, Bia. Fica à vontade. Então, gente, tratando agora do diagnóstico, né, diante de tudo isso que o Léo falou da fisiopatologia e dos sintomas, né, apresentados, a gente tem uma divisão geral, né, das crianças que apresentam algum efeito inflamatório ocasionado, que pode ser algum grau de SIMP, né? Então, nós temos aqui, num grau mais brando, né, crianças que apresentam febre e inflamação temporalmente associada ao SARS-CoV-2, né? Geralmente, assim como o Léo falou, seria uma síndrome mais pós-infecção. Aqui a doença de Kawasaki temporalmente associada, seja a Kawasaki completa ou incompleta, né? A criança se encaixando nos critérios de forma completa ou incompleta. E aqui, casos mais graves, né? Que é justamente a SIMP, onde a gente vai ter um acometimento mais sistêmico e mais perigoso também. Então, vamos lá. Qual seria, então, nossa abordagem inicial para uma criança que tenha esses sintomas que Leonardo falou e que a gente suspeite de SIMP? Então, primeiro, nós precisamos fazer a prova de atividade inflamatória, com VHS, PCR. Precisamos fazer também um hemograma completo para a gente fazer, analisar, né, os níveis hemantimétricos, a série branca e também os níveis de plaqueta, né, diante de tudo que Léo falou. Avaliação da função renal, né, com ureia creatinina. Avaliação da função hepática e das vias biliares, com TGO, TGP, gama-GT, proteínas totais, albumina. Também, né, com bilirrubina total e frações. Fosfatase alcalina também. Nós vamos precisar também ver a glicemia desse paciente e os eletrólitos, né, sódio e potássio. Então, como a gente define, né, a SIMP? Então, aqui nós temos a definição pelo Ministério da Saúde, né, e são crianças ou adolescentes, né, que apresentam febre elevada maior que 38 graus Celsius, persistente, maior ou igual a 3 dias, em crianças e adolescentes de até 19 anos de idade, e que tenham pelo menos 2 dos seguintes sinais ou sintomas. Então, conjuntivite não purulenta, ou lesão cutânea bilateral, sinais de inflamação mucocutânea, né, oral, mão ou pés, assim como o Léo falou, hipotensão arterial ou choque, manifestações de disfunções miocárdicas, como pericardite, valvulite, anormalidades coronarianas, né, assim, trazendo todos os sintomas que Léo falou. Evidência de coagulopatia por tempo de protombrina, dedímero elevado, TTPA, manifestações gastrointestinais agudas, diarreia, vômito ou dor abdominal. E tem que ter, né, é obrigatório ter marcadores de inflamações elevadas, como VHS, PCR ou procalcitonina, né, ou outros marcadores. Tem que também ser afastado qualquer outras causas de origem infecciosas e inflamatórias, incluindo, né, sepse, síndrome de choque estafilocócico ou estreptocócico. Por quê? Porque a sintomatologia, se você já estudou essas doenças, você vai ver que muitos casos se assemelham também a esses tipos de choque. Então, é importante afastar outras causas dessa doença, né, dessa manifestação. E ter evidência de COVID, né? Não é obrigatório se a confirmação diagnóstica de infecção é importante. Se preenche todos os outros critérios, mas que não é diagnosticado, mas tem que ter pelo menos o contato. Então, tem que ter todos esses achados aqui, né? A presença de febre elevada e persistente, criança, né, de 0 a 19 anos, pelo menos 2 dos seguintes sinais ou sintomas, tem que ter marcador de inflamação elevado, tem que ser afastado outras causas infecciosas e tem que ter evidência da COVID, seja por diagnóstico ou por contato, certo? Então,
Pode ser incluído também, né, algo que eu já tinha comentado, e Léo também, né, pacientes que entrem, né, nos critérios de doença de Kawasaki ou Kawasaki incompleto, ou síndrome do choque tóxico também. Então, quais são as principais alterações? Então, a gente tem aqui, né, VHS, PCR, procalcitonina, ferritina, né, aumento dos marcadores de coagulopatia, tempo de protombina, TPA, dedímero, provas de funções miocárdicas alteradas, assim como Leonardo falou. Então, uma vez, né, definido, confirmada a SIMP, o que é necessário? A gente precisa continuar com mais uma bateria de exames. Então, a gente tem que analisar colesterol, triglicerídeos, ferritina, investigar distúrbios de coagulação, como já foi apontado, exames de imagem, né, para avaliar a manifestação cardiovascular, porque 80% dos casos possuem esse comprometimento. Então, um eletro em eco pode ser necessário. A gente também pode utilizar de ressonância nuclear magnética cardíaca e angiotomografia em casos mais graves. Em caso de suspeitas, né, de aneurismas coronarianos, é necessário a gente fazer uma tomografia cardíaca. Testes de cultura também para descartar infecções e hipóteses de septo. Então, hemocultura, urinocultura, outros exames, né, de urina. Se tiver acometimento gastrointestinal, então pode ser necessário também exames de imagem, como radiografia, ultrassom abdominal e até tomografia. Se tiver também acometimento do sistema nervoso central, pode ser necessário também fazer punção licórica ou também ressonância magnética e tomografia, certo? Mas, como o Leonardo falou, são sinais e sintomas um pouco mais raros, não são tão comuns. Então, aqui, nessa imagem, nós temos um corte axial de tomografia computadorizada de tórax de uma paciente de 6 anos com SIMP, que apresentava dedímero elevado. E aqui, onde essa seta está apontando, nós temos um pequeno defeito de enchimento central de uma artéria segmentada do lobo superior esquerdo, pulmonar. Então, aqui na setinha dá para ver direitinho. E outro ponto importante, né, para a gente lembrar, que é a notificação. A ficha de notificação da SIMP foi lançada pelo Ministério da Saúde, se não me engano, em maio. Mas em agosto foi colocado como notificação compulsória. Então, acessando esse site, você pode ter acesso à ficha de notificação para notificar os casos, que é extremamente importante para a vigilância epidemiológica. Então, pessoal, como o Bia falou, né, do diagnóstico, uma vez a gente fechando o diagnóstico e avaliando o paciente, né, com os exames complementares, a gente vai prosseguir com o tratamento. Vamos cuidar dessas crianças. Os critérios de internação, como é de imaginar, são aquelas que se apresentam com um quadro mais grave. Por exemplo, um paciente que tem uma dificuldade respiratória importante, que possui sinal vitais anormais, ou seja, principalmente pressão, né, frequência cardíaca, a gente vê que esse paciente está taquicárdico, está dispneico, está com uma pressão baixa, assim como a pacientezinha do nosso caso, a pressão dela era 70/40, ou seja, já estava praticamente em choque, vamos dizer assim, estava muito descompensada, e estava com dificuldade respiratória, por isso que ela foi internada justamente logo na unidade intensiva. Qualquer sinal de envolvimento cardíaco, né, ou no exame físico, ou nos exames complementares, a doença de Kawasaki por si só já é perigoso, porque ela pode evoluir com uma disfunção miocárdica mais importante, alterações neurológicas também, né, rebaixamento de nível de consciência, coma, enfim, desidratação, lesão aguda renal, qualquer condição grave que exija uma internação do paciente ou cuidado mais aproximado. Nos casos leves, né, que a gente vê que o paciente está clinicamente estável, não existe nenhum sinal ominoso, nenhum sinal que vá provocar alguma descompensação aguda ou abrupta, a gente pode acompanhar ambulatorialmente. Pode passar, Bia. Então, quais são as bases terapêuticas, né? Primeiramente, a gente pode fazer um antimicrobiano, porque, como o Bia disse, existem algumas bactérias, principalmente Strep e Staphylococcus, que estão envolvidas com síndrome do choque tóxico.
Ou seja, algumas das vezes o profissional não pode suspeitar imediatamente de síndrome de resposta inflamatória multissistêmica. Ele vai deixar de tratar o paciente? Não, ele tem que fazer antibiótico-terapia empírica. Geralmente, para cobrir estrepto e estáfilo, ele pode fazer ceftriaxona com vancomicina, certo? É um esquema muito propagado, né, nessa síndrome. Agora, para outros pacientes são alérgicos à penicilina ou não tem disponível, aí já tem outros protocolos para isso. E é importante que esses antibióticos eles devem ser descontinuados, né? Caso a cultura não revele nenhum patógeno importante, ou a gente já exclui a infecção bacteriana, que a gente já fez o diagnóstico de MISC. Acerca da disfunção cardíaca, como eu disse, a maioria dos pacientes vai vir com choque, né? Vai vir com disfunção ventricular. Geralmente, esses pacientes não respondem à reposição de fluidos apenas, e a gente é levado a fazer alguma droga ionotrópica, né? Alguma droga vasoativa, alguma amina vasoativa. Geralmente a opção é epinefrina, a gente vai ver mais um pouquinho lá para frente. Pode tentar diurético também se esse paciente tiver com sinal de congestão, tá? Por causa da disfunção ventricular esquerda. É importante também a gente monitorizar esse paciente, porque como Bia falou, pode surgir algumas arritmias e inclusive algumas de ritmo maligno, né? Então a gente já deve estar preparado para com alguma arritmia grave surja. Muitos dos pacientes, como vocês sabem, uma das bases do tratamento de Kawasaki é a imunoglobulina endovenosa. Sabendo disso, a maioria dos médicos, né, por relação empírica mesmo, pelos relatos de casos, até porque não saiu nenhum estudo, não teve tempo ainda de sair um estudo controlado, eles estão usando a imunoglobulina endovenosa com bons resultados, né? A taxa de mortalidade ainda é em torno de 1, 2% dos pacientes que têm essa síndrome, como o Bia disse. Então, como o uso da imunoglobulina endovenosa trouxe esse resultado, né, melhor resultado clínico, ela está sendo usada nos casos mais graves, né, principalmente naqueles que se parecem mais com a síndrome de Kawasaki, já que tem esse uso nessa doença. A terapia antiviral não é muito usada, não é? As evidências ainda são incertas, pode ser usada, assim, de última linha mesmo, quando o quadro clínico do paciente já é grave e não tem mais o que fazer, seria mais benéfico administrar do que não fazer nada. Pode passar, Bia. Corticosteroide geralmente é utilizado junto do contexto com a imunoglobulina endovenosa, ou seja, nos pacientes que se parecem mais com síndrome Kawasaki ou possuem um choque muito refratário, alguma doença muito grave. E os imunomoduladores, que a gente pode até discutir mais lá na frente sobre isso, não são medicamentos muito usados aqui ainda, que são os anti-interleucinas, né? Também não tem efeito bem estabelecido. Podem ser usados lá de última linha, né? De última opção, junto com a terapia antiviral. E, com certeza, na hora do uso desses fármacos, é importante, se disponível, ter um profissional especialista, né? Já com o uso desses fármacos, principalmente um reumato, juntamente com as outras equipes também, de médicos. Os anticoagulantes também é importante, a gente já comentou da disfunção trombótica desses pacientes, eles podem evoluir para trombose, então esses pacientes devem ser tratados com, no mínimo, doses mínimas de AS, né? Para evitar uma trombose plaquetária importante. Inclusive, o AS também está preconizado na doença de Kawasaki. Então, para vocês perceberem o quanto é estreito, assim, né? O espectro clínico dessas doenças, embora diferentes. Nos casos mais graves também, por exemplo, um caso que tem uma disfunção de ventrículo esquerdo muito grave, ou um paciente que já é alto risco de trombose, geralmente os médicos entram já com heparina de baixo peso molecular, né? Que pode ser a enoxaparina, em algum desses casos. Também na presença de aneurisma coronariano, a gente associa a enoxaparina com o AS. Como eu já falei, os pacientes, a maioria deles vão precisar de suporte ionotrópico, né? Geralmente a reposição de fluidos com as aminas vasoativas de escolha epinefrina, mas a noradrenalina também pode ser, né, administrada como segunda linha aí. E quando o paciente cobrir critérios para a doença, a gente administra imunoglobulina intravenosa, aspirina para anticoagular e os glicocorticoides também nessa associação, para ver se a gente consegue rebaixar a resposta exacerbada inflamatória desses pacientes. Então, vamos voltar lá para o caso, né, gente? Se vocês quiserem voltar lá para o caso, podem ver que o paciente ele foi internado, não é? E a gente sabe que na UTI ele continuou febril, hipotenso com sinal de choque, e ainda apresentava um ritmo cardíaco juncional, né, no eletrocardiograma. Essa paciente, né, de 6 anos, uma menina, ela atendeu os critérios para a doença de Kawasaki incompleta, ou seja, não tinha todos os critérios da doença, e ela teve uma febre mais 7 dias, erupção cutânea, edema de mãos e pés, como a gente já falou aqui. E
Diante desse todos os achados, quando ela foi fazer o swab, né, foi positivo. Lembrando, como eu falei, pode ser negativo pela técnica de PCR, mas geralmente a sorologia, se a gente for fazer, o IgG é positivo desses pacientes, confirmando a relação, né, da Covid-19 com a MISC. Certo? Então, o que tem que ficar para vocês é justamente isso. Essa paciente ela foi tratada, graças a Deus sobreviveu, e com toda a atenção, né, da equipe médica, com todos os tratamentos preconizados pelos protocolos, ela teve alta alguns dias depois da internação. Então, gente, algumas considerações finais, né? O que é que fica também para como questionamento e dúvidas para a gente tirar no futuro, né? Identificar, né, direitinho como ocorre a fisiopatologia dessa doença, né? Então, vários estudos estão sendo realizados, vários estudos experimentais, estudando mais a fundo, né, sobre como essa doença se desenvolve, né? E se ela tem, né, relação estreita ou não, né, com SARS-CoV-2. Porque eu não sei se vocês lembram, mas na doença de Kawasaki, ela é desenvolvida a partir de gatilhos, e um desses gatilhos pode ser a infecção viral. Então, essa predisposição genética, né, será que ela também está presente nisso aí, né? Vários estudos estão sendo realizados. Quem são essas populações? Quais são esses genes? Quais são esses genes que estão envolvidos, né, esses gatilhos e essa propensão maior a desenvolver SIMP. Lembrando que o Japão, né, é um lugar onde a gente tem uma das maiores incidências de doença de Kawasaki, a gente não teve, se eu não me engano, não teve casos, ou se teve, não foram, foi uma incidência bem baixa de caso de SIMP. Né? Então, quais são esses genes que estão influenciando? Né? A gente vê, apesar da semelhança, são doenças bem diferentes, né? A doença de Kawasaki e a SIMP. E outro ponto, né, acesso à terapia no SUS. Né? Assim como o Leonardo falou, nos casos graves, a gente tem uma resposta muito boa com a terapia com imunoglobulina. E a gente sabe, não sei se vocês sabem, né, mas no SUS é muito complicado, a terapia com imunoglobulina é muito cara. Então, será que nossas crianças, né, nossas crianças e adolescentes acometidas por SIMP estão tendo acesso a esse medicamento? Provavelmente não. Né? Então, o que é que a gente poderia fazer? Quais são as políticas públicas que poderiam ser tomadas, né, nesse momento de pandemia para facilitar, né, o acesso a essa terapia e melhorar o prognóstico dessas doenças infectadas? Então, é isso, minha gente. Aqui estão algumas referências que usamos. E nós, da Liga Acadêmica de Pediatria do Agreste, só temos a agradecer, né, por esse momento. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Aqui nós temos nossas redes sociais. E é isso. Muito obrigada. Léo, quer fazer algum comentário? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. A gente aprendeu muito também. E, infelizmente, a gente não está reunido, né, presencialmente para estudar mais sobre isso, mas estamos aqui fazendo como podemos, né, nessa jornada. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco. Obrigado a todos.